O Petro de Luanda perdeu com o Cabos Corpo por 1-0. Foi a primeira derrota do campeão depois de 11 jornadas. Biavanga, antiga estrela do Petro, marcou o golo da vitória da equipa de Bento Cangamba. Há muito que é considerado um derby, o confronto que opõe o Petro Atlético de Luanda e o Cabos Corpo do Palanca. A rivalidade entre as duas equipas começa mesmo nas claques, sendo a do Cabos Corpo aquela que é considerada pela crítica desportiva e não só como a mais organizada e impulsionadora. Dentro de campo as coisas não têm corrido bem para a turma do Palanca, que se encontra nos últimos lugares da tabela classificativa. O jogo entre as duas equipas, a contar para a 10ª jornada, era aguardado com grande expectativa. Logo a seguir ao apito de Venâncio Daniel, o Petro procurou ter a iniciativa do jogo. Já os homens do Palanca, só de bola parada, incomodavam Papi, até que Biavanga Capela, aos 33 minutos, fez isto. Conseguimos fazer um golo, beleza, golo bonito, acho que até agora é o melhor golo da Girabola. O Petro ainda tentou reagir, mas sem sucesso. No reatamento a história repetiu-se, com o Petro a fustigar a baliza do Cabos Corpo, mas esta bastante sólida. Bernardino Pedroto ainda fez algumas substituições, colocou Kassoma, Wanga e Deidai nos lugares de Moussa, Renato e Ataque, que saiu lesionado, mas o resultado manteve-se inalterável para a alegria de Draško Stojković, recentemente admitido como treinador principal do Cabos Corpo do Palanca, substituindo Alfonso Condi. Eu já vi um bom luz na Cabos Corpo. Bom luz porque eu só pegou a equipa na quarta-feira, não tinha tempo suficiente para fazer muita coisa. Ali conseguimos fazer mínima coisa e sair com a equipa Petro e jogar um jogo bem. Eu já sei onde saímos mal. Esta é a nossa coisa interna, vamos analisar dentro da próxima semana. Eu só vi motivação, boa coisa, quer jogador, quer se apresentar e subir, deixar o lugar onde estamos agora. O técnico do Petro felicitou o adversário e disse ter gostado da atitude dos seus jogadores. A atitude da minha equipa foi boa, jogámos um bom futebol, penso que tivemos um nível extraordinário. Durante os 90 minutos fomos uma equipa que procurámos sempre ganhar o jogo. Naturalmente, depois na segunda parte, o nosso adversário em contra-ataques podia ter feito até mais um gol, teve a oportunidade para isso, mas nós também tivemos oportunidades para marcar, não conseguimos, é daqueles dias que as coisas não acontecem como nós queremos. Para Bento Cangamba, o campeonato estava apenas a começar. O campeonato é difícil para o Petro, é difícil para o Cabos Corpo, mas vocês sabem que nós temos um plantel bom, jogamos bem e ganhamos bem. Com este resultado, os petrolíferos mantêm-se na primeira posição, com 28 pontos, enquanto que o Cabos Corpo soma agora 12. O 1º de agosto e o Santos Futebol Clube empataram nos Coqueiros a 2 balas. Bena marcou os 2 golos do 1º de agosto e Saúl e Chinho marcaram pelo Santos Futebol Clube. Santistas e militares, os únicos sobreviventes angolanos nas afrotaças, proporcionaram este sábado o jogo de cartaz da jornada 11 do Girabola. A jogar na condição de visitado, o 1º de agosto espelhou durante os primeiros 45 minutos o favoritismo atribuído. E Ben, na passagem do minuto 26, bateu de cabeça o keeper Cherry, marcando o primeiro da partida. Depois do golo, os militares galvanizados continuaram a atacar, tal como é vontade do comandante, o russo Vítor Bondarenko. Na segunda parte, o Santos tinha de correr atrás de prejuízo, mas foi o 1º de agosto que voltou a marcar e de novo por intermédio de Bena, desta vez usando os pés, atirando para o fundo das malhas da formação do Morro Bento. E quando se aguardava pelo apito final, os pupilos de Mário Calado ainda acreditavam ser possível chegar ao golo e Solange saiu de trás para frente e mostrou a Manus Barros e o capitão Chinho como é que se faz. 2 minutos depois, Didi, acabado de sair do banco, tirou todo mundo do caminho e rematou para o golo de Saúl, que apareceu na trajetória do esférico. 2-2 para o desalento dos adeptos e equipa técnica militar. Na ataca jogaram bem, marcaram 2 golos, mas na defesa continua o nosso problema. Nós sempre sofremos golo de simples situações. Obrigado. Para Mário Calado, a conquista do precioso ponto é fruto do espírito combativo dos seus rapazes que acreditam até o final.
A gente só para de trabalhar durante os 90 minutos. Enquanto o árbitro der o tempo para jogar, nós temos que usar todo o tempo para poder contrariar no máximo o favoritismo do adversário. Fomos felizes nessa parte, embora temos que reconhecer que do ponto de vista defensivo cometemos muitos erros que não é habitual em nós. Com este empate, os militares continuam na segunda posição, agora com 23 pontos, ao passo que os santistas continuam na oitava com 14. Os campeões da Taça de Angola, edição 2008 e Supertaça 2009, rumam esta quarta-feira para Cairo, palco da primeira mão dos quartos de final da Taça CAF. Estamos conscientes que vamos jogar nas Afrotaças com uma equipa de reconhecimento mundial. Não vai ser fácil, tudo vamos fazer para poder novamente contrariar o favoritismo das grandes equipes que nós jogamos. Os militares, por sua vez, recebem domingo o Clube Sportif Sfaxien da Tunísia, detentor do troféu continental. A 11ª jornada do Girabola fica marcada pela primeira derrota do campeão nacional e pelo jogo entre o Benfica de Luanda e a Académica de Lobito, que foi interrompido quase no final devido a uma falha de energia elétrica no estádio dos Coqueiros. O comentarista da TV Zim, Budinho Soares, faz já a seguir o resumo da 11ª jornada do Girabola. Em termos de aquilo que é a qualidade exibicional do Petro, eu acho, e isso é importante que os responsáveis do Petro tenham essa consciência, mais do que estes discursos que podem ser até para, digamos, para consumo interno, porque quem analisa os jogos, quem vê os jogos, naturalmente tem uma visão diferente. É importante que haja a consciência de que a equipa, nos últimos jogos, já vinha dando sinais de não estar, digamos, com... E isso é normal, as equipas têm ciclos de... Umas vezes estão melhores, às vezes pior. O Petro não estará com a mesma dinâmica do início da época. Alguns jogadores, como eu já disse, que são muito importantes na manobra do Petro, revelam uma menor frescura, um menor apuro de forma. E, por outro lado, também começa a ficar cada vez mais evidente, digamos, o déficit de soluções que o Banco do Petro oferece em alguns lugares, em algumas posições que são importantes, nomeadamente no eixo do ataque, na zona criativa do meio campo. Portanto, o Petro tem, de facto, lacunas que nós já havíamos afirmado no início da época e agora, à medida que o campeonato vai decorrendo, mais evidentes vão sendo essas lacunas, porque vai havendo maior número de jogos, vai havendo sobrecarga em alguns jogadores, há lesões, há castigos, naturalmente que isto fica cada vez mais evidente. Mas há aqui um pormenor que eu gostaria de chamar a atenção, é que este regulamento acaba por potenciar batota. É quase um estímulo, desculpa a expressão, para os batuteiros tirarem vantagem desta norma, porque podemos correr o risco de, em determinados campos e em determinadas situações, termos alguns cortes de luz imprevistos quando nos convir, né, repetir o jogo. Portanto, parece-me, eu vou procurar, de facto, informar melhor relativamente àquilo que são as normas nas competições, nomeadamente no estrangeiro, em algumas competições, sob a égide da FIFA ou UEFA, mas apetece-me dizer que, porque o cronómetro do árbitro é que manda, com o resultado de 2-0, com 40 segundos para concluir o jogo, o Sr. Fernando Mação bem poderia ter dado o jogo por concluído e evitava agora esta situação. O 1º de agosto teve praticamente o jogo na mão, mas os jogos também se ganham no banco e acontece que Mário Calado, ao fazer entrar o ponta de lança Saúl e aí ao fixá-lo no eixo do seu ataque criou de facto dificuldades à zona central da defesa do 1º de agosto e depois quando retirou Milex e de facto o meio campo do Santos dava mostras no início da segunda parte de ter perdido alguma capacidade física e tornou a equipa muito comprida, portanto deixou de ser uma equipa compacta, mas ao substituir Milex, fazendo entrar depois Didi, chamando Didi e Boa para a zona do meio campo, o Santos criou condições para, de facto, discutir o jogo, que parecia já ganho pelo 1º de agosto. 1º de agosto que teve, de facto, nos últimos 15 minutos uma quebra do ponto de vista físico e aí também esta quebra física também potenciada do ponto de vista anímico pelos 2 golos sofridos num espaço de tempo muito curto.